Paz, irmão, vocês estão bem? Agora sim, pode sentar todo mundo. Mais uma vez, Léo, você é gatão, hein, meu? Eu vou falar mesmo, irmã, sinto muito. Pode sentar todo mundo. O tema da nossa palavra, na questão da palavra, eu sou um pouco mais ortodoxo também. Esse é o título da nossa mensagem, tá bom? Nosso chamamento, e quando eu falo nosso, eu estou falando da igreja. Embora o chamado é individual, mas estou falando de chamamento como igreja, como coletivo, né? Quando a gente lê Gênesis 1, o verso 26, ali Deus fala assim, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus está fazendo um indivíduo de forma coletiva. Isso é importante para a gente entender que a igreja é o Jesus coletivo, é o Jesus agrupado, é o Jesus em massa representado na terra. Jesus veio a primeira vez como indivíduo, ele era chamado de unigênito, depois da morte e ressurreição, ele passou a ser primogênito, ou seja, passou a ser o primeiro de um coletivo. Isso para a gente tem que ser importante. Nosso chamamento aqui está falando sobre nós, coletivo. A nossa coletividade, nosso grupinho. Igual o Titi falou da outra vez, né? A Quírios é um tequinho do que a igreja de Jesus é. Então aqui nesse pedacinho a gente age de um jeito, nas Assembleias de Deus age de outro, nas Batistas de outro, mas todas elas é o Jesus coletivo. Isso é importante para nós, tá? Só uma explicação teológica. Nós vamos ler um texto gigante hoje, hein? Hoje vai ser o dia de ler os textos grandes. Nós vamos ler o capítulo 17 de 1 Samuel, os 40 versículos. Tem mais, mas a gente só vai ler 40 versículos. Tem 56 versículos, mas leremos somente 40. Já é bastante coisa. Esse texto é super tradicional, todo mundo já conhece. A história de Davi e Golias, aquela luta clássica, né? Inclusive tem até as campanhas em algumas igrejas mais pentecostais, né? Sobre desafiando gigantes, derrubando gigantes. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá bom? Valeu, Tiago. A versão que eu vou estar lendo aqui, se bem que eu posso ler ali direto também, né, Tiago? Para ler a mesma versão, né? Você que sabe, né? Vou do meu jeito tradicional aqui. Vou falar igual o pastor Oriel, vou ser ortodoxo. Ok? Os filisteus, versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. E acamparam em Esdamim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. O bicho era alto, cara. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Além de alto, ele era forte. O bicho era grande e forte. Nas pernas, usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lança de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia na frente dele. Certamente o escudeiro sofria um pouco, meu. Carregar o escudo desse cara devia ser difícil, né? Porque o bicho era alto, né? Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês são servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era um filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul.
Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e à tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao acampamento da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para a posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou ao soldado que estava ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivos, ou chamar? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta da ovelha do teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpe até matá-lo. Seu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivos. O Senhor me livrou da garra do leão e me livrou da garra do urso. Me livrará também deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor seja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo ainda andar com isso, pois não tenho acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-a na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se desse filisteu. Amém? Texto longo, né? Bem, que o Senhor fale aos nossos corações. Cara, a gente vive num mundo maluco. Vocês viram aquele incidente infeliz, né, que levou aquelas crianças morrerem lá na escolinha. O cara chegou lá atirando e não tinha o que fazer, né? E fora isso, a gente vê outras cenas de violência. Essa semana mesmo, eu vi a câmera de uma empresa estava filmando a calçada, né? Aí vinha vindo 2 senhoras, né? Acho que uma delas era freira, inclusive. O cara que estava vindo contra elas assim, cara, deu um murro na cara da freira. São Paulo, isso. Cara, enfiou um murro na cara da freira. Isso eu mandando. Falei, caraca, velho.
Isso mostra que o mundo está maluco. O mundo precisa de cura. André, essa água aqui é para eu? Ah, tá. Vai que é do pastor, né? Só pode ser o... Cara, e assim, a gente vê essas cenas, e tem outras cenas parecidas com essa, ou pior. Aí a gente vê essas cenas de invasões de terras que aconteceram na Bahia lá, aconteceram umas invasões feias, que terminou em tiro, cara. E muita gente morreu, inclusive criança, né? Então a gente fica preocupado, cara, o que está acontecendo com o mundo? Para onde vamos? Assim, para mim, já é indício de que a gente está chegando perto do final dos dias. Na minha opinião, Jesus já virou a maçaneta, está pronto para vir, né? Porque os caras falam, Jesus está à porta. Para mim, já mexeu na maçaneta e já saiu. Está lá no jardim, pronto para pegar o cavalo e vir. Deus quer transformar a nossa geração, isso é um fato. Se vocês perceberem, se vocês fizerem uma busca aí na mente, assim você vai ver que estão investindo pesados para deturpar nossas crianças. A gente fica feliz de ter crianças pequenas, o Léo, tem minhas filhas, filho do André, e outras crianças que estão sempre aqui brincando, o Arthur. Cara, a gente tem que guardar essas crianças. Se vocês lembrarem, quando Israel foi sair do Egito, antes de sair do Egito, qual a primeira coisa que fizeram? Morte de crianças. Quando Jesus nasceu, qual a coisa que fizeram? Morte de crianças. Por que atacando as crianças? Porque o ataque às crianças é o sinal de que Deus está movendo. Lá em Abacuque 3, no verso 2, no verso 1, fala assim, quando Deus levanta do seu trono, as montanhas se tremem, os mares se movem, mas o reino das trevas também se move. O reino das trevas também se move. Por quê? Porque ele quer destruir nossas vidas. Por que eles atacam? Por que estão atacando crianças agora? Certamente Jesus está pronto para voltar. E ele já levantou do seu trono. Isso para mim é claro. Porque olha o que estão fazendo com nossas crianças. Cara, eu me recuso a deixar minha filha assistir Peppa. Me recuso. Por quê? Porque Peppa ensina a responder aos pais. Aí nossas crianças vão crescendo ouvindo essas coisas e vão sendo derrubadas. Nossa, você está fugindo do texto. Calma, estou entrando no texto. Porque estão atacando as nossas crianças. Estão atacando as nossas crianças. Ó, a minha aluna de 11 anos, falou assim para mim, menina, eu acho que eu sou bi. Eu falei, mas você tem 11 anos, cara. Como você sabe que você é bi? Porque o mundo já está plantando isso aí, ó, na cabeça deles. Através de desenhos animados, séries, filmes. Pode ver, tudo agora tem como chama aquele cavalinho que tem o chifrinho? Unicórnio. Nossa, eu sou ruim, meu. Tenho criança e não sei o nome dos negócios. Cara, estão atacando as crianças, porque vão colocando essas coisas que não existem, e vão colocando na cabeça das nossas crianças. Pode ver, tudo é colorido, arco-íris. Não tem nada contra o arco-íris, tá? Mas se você observar, a maioria dos arco-íris tem 6 cores. Por quê? Fazendo alusão ao homossexualismo. Porque estão atacando as nossas crianças. Estão atacando as nossas crianças. E Deus nos chamou, e aqui eu quero falar do nosso chamamento, para ir contra isso. Para sermos uma antítese para o mundo. Né? Para sermos uma resposta para aquilo que Deus vai fazer. Porque quando atacaram as crianças lá em Israel, Joquebede falou assim, meu moleque não vai morrer. E Deus deu livramento. E nasceu Moisés. E Arão. Arão também era garoto naquela época e não morreu. E Miriam, mais nova ainda, também não morreu. Olha que coisa. Quando a gente se posiciona, nossos filhos não são levados por essa onda. Tá claro isso? O nosso chamamento tem a ver com isso, né? Esses são gigantes que a gente tem que enfrentar. Os gigantes de hoje são potestades que querem cativar a nossa mente. Quer ver uma coisa que acontece? E aí acontece com a gente mesmo. Eu sou uma das pessoas que às vezes é acometido por isso. As nossas crianças querem conversar com a gente está preso no celular. E a gente não fala com eles. Eles falam, vai, tá bom, filho, tá bom. Eu tô aqui, ó. Cara, você pode perguntar para minha esposa aí. Quantas vezes eu levei bronca dela por causa disso? Por quê? Nós somos capturados por esse gigante e deixamos nossos filhos serem vendidos aí, ó, para este mundo. Deus quer que a gente seja uma resposta para isso. Esse texto nos dá 5 dicas de como devem ser as nossas ações. Primeira coisa que o texto nos fala, que o crente precisa ser intrometido. Eu vou repetir.
Primeira coisa que o texto nos fala é que todo crente precisa ser intrometido. Como eu sei? Davi foi lá, viu a bagunça e começou a entrar no assunto. Tá claro isso? Veja, outra coisa. Ó, vamos parar para pensar naquele texto do samaritano, do bom samaritano. Você lembra? O cara estava andando, aí os ladrões vieram, deram um couro no cara, levaram as coisas dele, deixaram ele pelado na estrada. Aí passou 2 pessoas antes, o samaritano não tinha nada a ver com aquela treta. O que ele fez? Foi lá. Se intrometeu no assunto, que nem era dele. E trouxe cura para o cara. Onde eu morava aqui no Jaguaribe, que eu mudei, pastor. Onde eu morava ali no Jaguaribe, o casal do lado, uma vez saíram no tapa, no portão da minha casa. Eles brigavam direto, né? O casal saindo da casa, olhando para casa, o casal da esquerda. Aí, uma vez, começou a briga, eu fui lá. Aí todo mundo, mas a gente é induzido com aquela frase, não, em briga de marido e mulher, não mete a colher. Não, em briga de marido e mulher, crente mete a colher. Para evitar violência, gente. Se a gente entrasse, se intrometesse nesses assuntos, não teria essas violências contra as mulheres que a gente vê aí. Porque o homem é mais forte. Não estou aqui fazendo uma política feminista, mas o homem é mais forte, mano. O murro do homem, o murro da mulher é diferente, né? É diferente, porque o homem, o osso é mais denso, né? Então o murro dói mais. Não estou falando que o murro da mulher não dói, porque ele é metal. Dói, então, dói. Sei porque eu fui filho e minha mãe já me bateu várias vezes com a mão e dói pra caramba. Mas do homem dói mais. Tanto que a gente tem mais medo da surra do pai do que da mãe. Estou mentindo? Por quê? O pai tem mais força. É natural isso. Não estou fazendo políticas nenhuma de machismo ou feminismo. Mas se a gente se metesse nessas brigas, não teria essas violências. Sabe por que tem? Porque a gente é covarde. A gente não age. A gente vê, não, deixa lá, eles estão sempre brigando. A gente é covarde. E Davi aqui, quando viu a treta lá, falou, vou entrar. E vai irritar a gente, viu? Você viu que o irmão dele ficou bravo. Quando a gente se mete, quando a gente mete a colher na briga de marido e mulher, a gente resolve a questão, tem pessoas que não vão gostar. Porque tem gente que gosta de assistir a treta. Ô, irmão, deixa o bagulho queimar aí. Eu gosto de ver essa briga desse casal. E todo dia briga é legal. O cara já tem aquela pipoquinha lá, igual aquela figurinha do Michael Jackson, sabe? Começa a ver aqui. Deixa o pau comer. É, velho. A gente faz isso às vezes, né? Então, a primeira coisa aqui que o texto fala é, crente deve ser intrometido. Então, você está vendo amigos brigarem? Entra no assunto. O assunto não me diz respeito. Entra. Né? Então, por quê? Porque é nosso dever. É nosso dever para evitar a violência, né? Veja, a treta lá do faraó com os hebreus não tinha nada a ver com Moisés, porque Moisés já estava lá em Midian, vivendo na boa, pastoreando. Não tinha nada a ver com ele. Ele entrou no assunto. Mesmo assim, algumas pessoas estavam sendo libertas, começaram a reclamar. É normal, gente. Vão reclamar mesmo de você, mas seja intrometido. Na verdade, sejamos intrometidos para evitar o mal maior. Essa é a primeira coisa que a gente vê aqui. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é, à medida que a gente caminha por fé, vamos de problemas em problemas. Vou explicar isso de outra forma. Um hospital, para receber os benefícios maiores, mais recursos, ele precisa começar sempre da mesma forma, cuidando apenas de gripe. Olha que doideira isso. Pode pesquisar, gente. O hospital começa cuidando de gripes, doenças ali virais, né? Aquelas viroses normais. Aí, conforme ele vai resolvendo isso, aí vão dando câncer para ele. É assim que funciona mesmo. E aí, não, agora vamos tratar um câncer aqui, que eu acho que agora vocês já estão melhor aqui, hein? Aí depois do câncer, AIDS, DSTs e as doenças mais variadas aí. Mas ele começa pequeno, porque conforme você vai resolvendo um BO, agora vamos dar um BO maior para você resolver. E aqui a gente vê a mesma coisa. Davi começa cuidando das ovelhas. Aí, tem um urso, tem um leão primeiro, né? Sai no tapa com o leão, sai no tapa com o urso, até pegar o gigante. Né? E é assim que a gente vai de problema em problema, sabe? Você resolveu um BO na sua vida,
pode ver que tem outro maior. Ou eu estou mentindo? Né? Às vezes você está com o problema das dívidas em casa. Você começa a resolver, porque fez um planejamento financeiro, aí você começa a resolver isso. Aí vem um problema de saúde. Puxa, cara, estou com um negócio aqui que eu não tinha e agora tem que tratar isso. Vou gastar todo o dinheiro que eu economizei. Pois é, irmão. Você começa a tratar, seus vizinhos estavam brigando, de repente, mataram o cara do lado ali, agora você tem que ir lá resolver. Ou, quantas vezes você tem que reconhecer um corpo lá no velório? Eu já tive que ir várias vezes. Putz, cara, reconhecer corpo lá no IML. Por quê? Porque os caras falam, não, o Eubulos está sempre ajudando as pessoas. E isso acontece. Mas por quê? Porque você vai de problema em problema. Né? E agora a notícia não boa. Conforme você vai melhorando aí, ou melhor, conforme você vai crescendo nos problemas para resolver, é claro que você não vai sair de lá com a roupa boa, né? Vai rasgar a roupa, né? Davi só não tapa com urso, cara, com leão. Você acha que não rasgaram a roupa do cara? Você acha que o leão não deu uma rebentada? Davi teve que voltar só de cueca? Pô, deve ter sido, mano. Oh, isso aí não tapa com o leão, mano. Ele tirou a ovelha da boca do urso. Imagina, o urso pegou aquele tapa lá e tirou a ovelha dentro da boca do urso. É óbvio que levou uma mordida. Quando você aprende a cozinhar, qual a primeira coisa quais são as garantias de que você melhorou? Cortou um dedo. A faca passou aqui na pele. Tô mentindo? É, exatamente. Cara, exatamente. Queimou aqui, cortou ali, sangrou. Cara, isso é prova de que você melhorou naquilo. Não sangra mais. Por quê? Porque você vai crescendo naquele problema. A mesma coisa Jesus Cristo. Vocês lembram? Cara, ele lutou uma guerra gigantesca. E ainda terminou sem roupa, velho. Foi para a cruz sem roupa. Por quê? É impossível você pegar um BO gigante e sair inteiro. Alguma coisa vai machucar, vai sangrar. Por quê? São as cicatrizes que provam que você é bom naquilo. Um guerreiro que não tem cicatriz, não é guerreiro. Imagina um pedreiro que tem a mão lisa. É mentiroso. É mentiroso. O músico que tem o dedo normal, porque todo músico tem um dedo torto. O músico que tem um dedo normal é mentiroso. Na minha profissão, né? Porque todo músico tem a mão meio torta. Por quê? Cara, é muito esforço. A mão tem que moldar para aquilo que você vai fazer. É verdade, cara. O músico tem a mão estranha, você pode observar. E qualquer outra profissão, no manjo das profissões, a Roseli, a gente conversou esse dia, né? Falou do trabalho dela. Com certeza tem machucado no seu trabalho. Por quê? Porque a gente vai crescendo de problema em problema. Meu irmão, a partir do momento que você assumir que vai entrar na vida dos outros, resolver problema que não é seu. Porque, mano, imagina, o cara tinha 99 ovelhas, tinha 100 ovelhas. O urso pegou uma, beleza, cara, você tem 99, pode deixar essa passar batido. Não seria o mais fácil? Não, você tem que ir lá e tirar da boca do urso. Agora eu vou ter que sair no tapa com o urso. Sair no tapa com o leão. E é isso, gente. Imagina, o leão, só para a gente entender um pouco, né? O leão aqui no contexto judaico, o leão não é os leões grandes da África, tá? Eles são um pouco menor. Se eu não me engano, acho que é Ônix o nome da raça. Eles são um pouco menores que uns ursos, mas mesmo assim, mano, é o leão, leão é leão. Leão é leão em qualquer lugar, né? Apesar de ser menor, leão é leão. O urso é maior e o gigante aqui também era grandinho. É isso, cara. Se você se dispõe a trabalhar para o reino, Deus vai confiar problemas maiores na sua vida. Eu sei que a gente vem na igreja buscando soluções. Na verdade, a solução de Deus é te dar um problema. Por quê? Porque Ele confia em você. Porque nós somos o Jesus coletivo. Lembra que eu falei no começo? Nós somos o coletivo de Jesus. E para isso, precisamos ser confiáveis ao ponto de Jesus falar assim, caramba, irmão João, vou deixar um BO aqui, ó. Filé para você, hein? Vai doer, vai sangrar, vai ficar mais careca, mas ó. Quer ver uma outra coisa que vem acontecendo? Ó, é a minha visão, tá? Aqui é uma coisa particular minha. Na minha opinião, todos os pais deveriam ter pelo menos uns 5 filhos. É a minha opinião. Aqui compartilha isso. Eu sei, minha visão assusta um pouco, calma aí. Por quê? Porque Deus deu uma ordem lá em Gênesis. Sejam férteis. Sejam férteis. Né? Multipliquem. Ó, ser fértil todo homem é. Mesmo que faça lá a cirurgia, a mulher também continua fértil. Só que a Bíblia diz, sejam férteis e multipliquem. Por quê? Porque essa é uma ordem divina.
e vem pregando para a gente que não pode ter filho. A fé é uma coisa doida, né? O que é fé? Eu sei que a gente tem a teoria lá está em Hebreus, né? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, a explicação daquelas que não se veem. Mas a palavra fé, isso, Tiago, obrigado. A palavra fé, ela vem do grego fide. E fide é de obediência. A fé é obedecer mesmo sabendo, ou melhor, mesmo que você não saiba o que Deus está te pedindo. Vamos dar um exemplo, Abraão. Abraão está lá na boa, com a família, com a Sarinha, morando lá perto dos pais. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, vai andando, que no meio do caminho eu vou falar o que é. Peraí. Vai andando, e no meio do caminho eu vou falar o que é. Você sairia, irmão? Não, vamos ser honestos. Se alguém chega assim para você, sei lá, para a mãe do Vanderlei. Ó, vai caminhando aí. Vai caminhando. Aí no meio do caminho eu te explico aí o que vai acontecer. Cara, é ir na cega mesmo. É ir na cega. Porque fé é obedecer. Abraão é chamado o pai da fé. Porque ele vai sem saber o que Deus está pedindo. No meio do caminho, depois de quase uns 2 anos, Deus fala assim, Abraão, deixa eu te falar. Olha para as estrelas. Você consegue contar? Não. Para aí na praia aí. Dá uma olhada aí em toda a orla da praia aí. Quantos grãos de areia você acha que tem aí? Ele falou, não consigo contar também não. É isso que eu vou fazer na sua família. E a Sara, fértil. Infértil, melhor. Estéril, né? Olha que Deus fala pro cara. E o cara, com 75 anos, irmão. A mulher parou de ovular faz tempo. Não, faz aqui. A mulher parou de ovular faz tempo. Parou de ovular, não dá filhos, né? E aí, a mulher era... olha que doideira, hein? Parar para pensar. A Sara já era velha. Estava ali perto dos seus 69 anos. 69 não, 74 anos. Quase 74. Deus fala para Abraão assim, cara, eu vou fazer de você pai de uma galera enorme. Mano, a mulher, além de ser estéril, já era velha. Olha que rolê maluco que Deus chamou Abraão. Vai aí, irmão. Vamos andando. Primeiro Deus fala assim, sai daí que eu vou te mostrar no meio do caminho. Depois de um tempão, ele vai e me fala isso. Pô, o cara fala assim, caramba, mano. 75? E às vezes, Deus faz promessa e a gente dá um jeitinho igual a Abraão. Deus fala assim, vou fazer de você pai de nação. O que ele faz? Adota o Eliezer? Não. É Eliezer, né? Acho que é isso. Eliezer. Ele adota o Eliezer. E Deus fala, não é isso aí não, irmão. Não era para fazer isso. Aí o que ele faz? Engravida a escrava da mulher. Porque a Sara, é muito brasileiro, né? A Sara fala, não, Deus falou para você, não para nós, para você. Tô aqui. E aí ele vai lá e engravida. Mano, que rolê é esse, irmão? Aí Deus fica bravo. Ó, se vocês olharem lá, mano, no texto, 13, o último versículo. Vê se é isso aí, mano. A gente vai ler só para vocês entenderem o peso das nossas cagadas. Desculpa a palavra aí. Mas a gente faz isso aí mesmo. Êxodo não, Gênesis. Gênesis 13, eu acho que, se não é 13 ou 16, deixa eu ver. Então mudou Abraão. Não. Vê se acha aí aquele texto que fala do nascimento de Ismael. É 16, né? Acho que é Gênesis 16. Só para vocês entenderem o que acontece aqui é o que a gente faz. Gente, está improviso aqui, tá? Porque eu ia pregar de outra coisa. Ó, a minha mensagem está até aqui, ó. Eu ia pregar de outra coisa, Deus tocou no meu coração em relação a outro assunto. Quando eu cheguei aqui. O que acontece? A Sara deu um jeitinho e falou, Abraão, Deus falou para você, irmão, não para mim. Foi com você que Deus falou. E literalmente, Deus falou primeiro com Abraão, assim como falou primeiro com Adão. Mas aí a Sara falou para você. Aí deu um jeitinho, ó, tá aqui a minha serva, bonitinha, lisinha, novinha aqui, irmão. Abraão, Sarai, a mulher não dava. Tinha uma serva egípcia. Vai lá no último versículo, fazendo um favor. Ora, essa aqui, olha aqui, um bagulho maluco. Ora, tinha Abraão 86 anos, quando Agar lhe deu o filho Ismael. Ismael é o filho da malandragem da Sara. Você pode colocar o primeiro versículo do próximo capítulo? Presta atenção nisso.
Quando Abraão tinha 99 anos, parou. De 86 para 99, são quantos anos? 13. 13 anos que Deus não falou com Abraão. Ficou bravo com Abraão. Às vezes a gente já passa Deus na nossa vida por anos que a gente decide fazer a coisa da forma errada. Você pode olhar o texto. Volta no anterior, Tiago, por favor. Ora, tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu o filho. O filho da malandragem. Não era para ter um filho com a serva. Deus falou assim, vou ter um filho seu com a Sara. Deus foi claro. E a Sara falou, não, foi com você que ele falou. Então tem problema. Já tinha adotado um moleque lá, que não era. Aí pegou uma mulher novinha, porque a mulher tem um jeitão lá. Não era. O próximo, Abraão tinha 99 anos. Irmão, de 86 a 99 não tem registro da vida de Abraão. Não tem. Porque ele resolveu fazer a coisa do jeito dele. E quando a gente faz a coisa do nosso jeito, o resultado é o afastamento de Deus na nossa vida. É o que o texto está dizendo. Para mim isso está claro. Não sei se vocês entendem assim quando lê o texto. Mas para mim isso está claro. Foram 13 anos de afastamento da vida de Deus, porque a gente resolveu fazer a coisa cagada. Desculpa a palavra, pastor Milton está assistindo lá, me perdoa, mas é isso mesmo. A gente resolve fazer coisas erradas na nossa vida. Nossa, Deus não fala comigo. É claro que não, irmão. É claro que não, velho. O que você quer? A gente conversou sobre isso hoje, né? O que você quer? O que você quer? Isso, exatamente. E ser perfeito. Ser perfeito aqui não é o cara que não erra, mas ser perfeito é o seguinte. Anda comigo, irmão. Aqui, ó. Vem comigo. Vem comigo, irmão. Continuando o texto. Mas o que eu te falei, assim, é impossível. Quando Deus te dá um abacaxi, é isso aí, irmão. As roupas vão rasgar mesmo, mas vou ter que voltar cueca lá da luta, voltar só de cueca da luta com o urso, com o leão, mas traz a ovelha viva. Porque a nossa missão é resgatar ovelhas. É tirar as ovelhas da boca do urso que está aí fora. Os leões estão aí fora. Geralmente esse texto a gente fala muito sobre o gigante, o Golias. Mas esse texto tem mais coisas do que só o gigante Golias. Mas está falando das coisas que vêm roubando as nossas ovelhas aí fora. O quê? A internet, a pornografia, a sexualidade, o relacionamento casual. A gente acha que namorou e transar está tudo tranquilo. Sexo, a torta e a direito. É isso aí, irmão. A gente tem que resgatar essas ovelhas disso aí. A gente tem que resgatar essas ovelhas disso aí. Porque os ursos estão levando as nossas ovelhas. Os leões estão roubando as nossas ovelhas. E mesmo assim, além de tirar do urso e do leão, a gente ainda tem que enfrentar gigantes. Por quê? Porque Deus confia em nós maiores problemas. Porque nós somos confiáveis. Porque é pela fé é que Deus confia na gente, ursos, gigantes. Terceira coisa, a fé é para vencer com aquilo que Deus te deu. Davi, olha que maluco isso, hein? Davi era o quê? O que Davi fazia? Pastor de ovelhas. Ele foi ungido por Deus como? Pastor de ovelha. Ele estava vestido de pastor de ovelha. Certo? Ele enfrentou o urso, ele estava vestido de? Ele enfrentou o leão, vestido de? Por que acharam que se ele vestisse roupa de rei, ia vencer? Exato, irmão. Não é. Ele é pastor de ovelha. Você foi ungido por Deus para ser quem você é. E não para ser igual ao pastor Uriel. Eu invejo o pastor Uriel, sabe 500 versículos por segundo, velho. Eu não sei. Eu invejo, mas eu não fui chamado para ser desse jeito. E é verdade, irmão. Você sabe um monte mesmo. Olha que maluquice. Quando Davi pecou com Betseba, ele estava vestido de rei. Quando ele peca, Natã fala para ele uma história sobre pastor de ovelha. Porque Natã trouxe ele para a consciência. Meu irmão, você não é isso aí não, velho. Você foi ungido para ser outro cara, bicho. Aí ele se arrepende, porque ele falou de pastor de ovelha. Davi
Formado, cara. PhD em pastor de ovelha. Aí, quando ele peca, Natan conta uma história sobre pastores de ovelha e ele... Aí ele fala o Salmo 51, que é a coisa mais louca do mundo. Põe aqui o Salmo 51, por favor. Cara, é tudo improvisado. Tiago, você tá ligado, né? Como funciona. Olha o que diz o Salmo 51. Isso depois de ele ouvir uma parábola sobre pastores de ovelha. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E assim vai. Ele fala, meus ossos doem. Por quê? Porque estava vestido de rei. Vestido de rei. Ele pecou com Betseba vestido de rei. Por quê? Deus nos chamou para sermos quem nós somos. Eu sou músico. Né? Além de músico, eu sou formado em outra área também. Mas eu exerço a música como profissão. Deus me chamou para ser isso. Deus me chamou para ensinar pessoas. Eu tenho habilidade em ensinar pessoas. Se tem aí cálculos difíceis, tem dificuldade, fala comigo, eu ajudo. Isso é verdade. Eu tenho habilidade, gente, parece presunção da minha parte, mas é o meu chamado. Tenho a habilidade de transformar cálculos complexos em coisas simples. Para explicar. Porque é a minha habilidade, eu fui chamado para isso. Deus não me chamou para dirigir empresas. E a única vez que eu assumi a responsabilidade de uma coisa dessa, deu ruim. E ficou nas minhas costas. Por quê? Não fui chamado para isso. Você está entendendo? Porque a minha roupa é outra. Davi foi chamado para ser pastor de ovelhas. Foi ungido como pastor de ovelha. Para cuidar das ovelhas de Israel. E olha que o profeta fala isso. Você foi chamado para cuidar das ovelhas de Israel. Quando Davi foi ungido, aí Samuel falou o quê? Vou te ungir como rei de Israel. Opa! Quando ele vai ungir Davi, o mesmo cara fala assim, estou te ungindo para cuidar das ovelhas de Israel. Meu irmão, é tudo diferente. Davi foi chamado para ser rei. O Saul foi chamado para ser rei. Davi não. Foi chamado para ser pastor das ovelhas de Israel. Embora estivesse na posição de rei, era para agir como pastor de ovelhas. Então é isso, irmão. Quer que as coisas funcionem na sua vida, na minha? A gente precisa entender com clareza o nosso chamado. Eu sei que isso aí dá trabalho de entender, mas é simples. Joelho no chão, fala, Deus, fala comigo, me mostra o que é para fazer. E Deus mostra em sonhos, mostra em palavra. Chama a gente que você nem via há muito tempo e vai falar assim, cara, Deus mandou te falar isso aqui, ó, pá. Eu tenho uma amiga, né, que chama Susan Cato. A Cris não conhece, porque infelizmente ela já não mora mais aqui, mora no Rio, né. Mas essa moça, ela teve uma experiência que eu acho que é a experiência que todo mundo gostaria de ter. Eu vou contar a experiência dela. Ela trabalhava numa empresa aqui na Avenida Paulista, de propaganda e marketing. Aí uma vez essa empresa foi chamada para fazer um serviço no Rio de Janeiro. Aí os caras chegaram, Susan, você não pode ir lá? Ela, posso? Aí foi lá mais 2 funcionários para lá. E ela chegou lá no Rio, e ela falou isso pra gente, ó. Cara, ela chegou no Rio de Janeiro, fez o serviço, voltou. Quando ela voltou, ela falou assim, quero a minha demissão agora. Não precisa me pagar nada, estou indo embora para o Rio. Aí eu perguntei, Susan, o que aconteceu? Ela falou assim, quando eu saí do avião, senti o ar do Rio de Janeiro entrar em mim, eu sabia que ali lugar que eu devo estar a minha vida inteira. Está lá até hoje. Casada, já tem acho que uns 12 anos lá. Eu falei, nossa, eu queria ter essa experiência. Só que não é assim com todo mundo. Porque essa é a experiência dela. O meu chamado foi de outra forma. Por quê? Essas são nossas experiências. Claro que eu gostaria que tivesse uma coisa clara igual ela teve. Eu nunca tive isso, tão claro assim. Ela teve. Sorte dela. Mas a maioria não teve. Ó, Abraão, vai andando aí, irmão. No meio do caminho eu te falo o que é. E ainda dá uma promessa meio maluca, né? E é isso, cara. Assim, Deus quer usar você para ser intrometido na vida dos outros, mas do jeito que você é. Você lembra que Moisés, ó, doideira, hein? Moisés, quando era príncipe do Egito e descobriu que era hebreu, foi tentar resolver uma briga entre hebreus como egípcio. E o que os hebreus falaram para ele? Oxe, você quer matar a gente igual matou o outro cara ali? Aí ele fugiu. Por que isso? Porque Deus não chamou Moisés para ser egípcio. Quando ele volta e resolve as coisas como hebreu, aí ele é ouvido. Por quê? Porque agora ele está usando a roupa que era para usar. Mesma coisa de Josué. A gente até conversou sobre isso na quarta, não foi, Thiago?
Josué. Deus fala assim para Josué: cara, é o seguinte, o meu servo Moisés morreu. O abacaxi é seu agora, irmão. Espera aí, vamos pensar um pouquinho nisso. Moisés é o cara que trouxe as pragas para o Egito, feriu o Nilo, abriu o Mar Vermelho, fez uma coluna de fogo sair do nada, uma nuvem para refrescar o couro dos negros no deserto. Cara, fez comida aparecer do além. Ó, veja só, hein? O que é Neustan? Ah, cobra. É o nome da cobra lá. É. Cara, curou a galera. Mano, olha só. Esse cara morreu. Aí Deus fala assim para você, irmão João. Ó, Moisés morreu. Esse cara que fazia todas essas pirotecnias aí morreu. O abacaxi é seu agora. Cara, Josué ficou morrendo de medo. Pô, caraca. Não, se você vai substituir um cara que faz a mesma coisa que você, é meio que tranquilo, né? Tipo assim, o André é segurança, eu sou segurança. O André não pode ir, eu vou substituir ele. Beleza, resolvido. Não, o André é dono do prédio e vai precisar faltar e me deixa no lugar. Meu, é outra coisa. Vocês estão entendendo? Cara, é isso que acontece. Na empresa é a mesma coisa. Às vezes o seu chefe quer jogar na loucura. Fala assim, não, eu acho que a Roseli cuida dessas 7 mansões aqui. E deixa. Dá um medo, cara. Por quê? Porque a responsabilidade de substituir alguém que, cara, fez um monte de coisa maluca lá, velho. O cara trouxe água da rocha, irmão. Hoje, a gente, conhecendo os sistemas fluviais e pluviais, a gente sabe onde tem água, né? É fácil tirar. Naquela época, ninguém sabia de nada disso. Nem Moisés sabia direito. Foi lá e fez. Cara, tinha uma água lá matando um monte de gente. O cara jogou um galinho lá, a água ficou boa. Mano, aí você substituir esse cara é difícil. Mas Deus confiou, falou assim para ele. Então, mas é você que tem a roupa que eu preciso para entrar na terra prometida. Moisés não tinha. Moisés fazia tudo isso aí que você falou. Ele só não tinha as habilidades para entrar lá dentro. Porque você foi chamado para agir do seu jeito. Minha irmã, você tem um chamado, é para agir do seu jeito. Você, eu, todos nós. Mas não fuja. Para você mesmo. Quarta coisa. Nossa, eu estou demorando, né, gente? Quarta coisa. Essa frase é meio doida, mas eu tive que anotar desse jeito, né? Estar inteiro aonde se está. Enfim. Quando Davi enfrentou os leões, deixa eu pegar minha anotação aqui. Quando Davi é o cara que fez a maior parte dos salmos, certo? Salmos maravilhosos, a gente ama. Ó, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Você acha que quando ele estava enfrentando o leão, ele estava cantando ou foi para a guerra? Ah, vou sair no tapa aqui com o leão, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Quando eu falo estar inteiro, você tem que saber o momento que você está vivendo. Porque tem momento para cantar. Os Eclesiastes fala isso. Há tempo de cantar, mas também há tempo de chorar. Há tempo de se vestir como um guerreiro. Há tempo de... Você entendeu? Tem momento que você precisa entender os momentos que você está vivendo. Isso é fazer uma autoanálise. Que momento eu estou vivendo agora? Bem, estou vivendo um momento de luta financeira. Então, meu irmão, é a hora de começar a pesquisar sobre finanças. E não ver no Instagram como está a vida dos outros. Por quê? E há momento de ver a vida dos outros. É legal também. Pô, é da hora ficar olhando assim. Nossa, meus amigos estão da hora, né? Já aconteceu de eu estar na depressão lascada. Aí você vai abrir o Instagram e tá seus amigos numa praia. Ah, poxa, eu podia estar ali, né? E eu não entendi o momento. Mas assim, você precisa entender o momento que você está vivendo. Tudo tem... Tiago, obrigado de novo, hein? Tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todo o propósito. Então, assim, tem momentos da nossa vida que a gente tem que chorar mesmo, irmão. Morreu parente. Morreu um ente querido. Mãe, pai, essas coisas. E dói mesmo. Tô falando porque
Quando a minha mãe faleceu, o pior de tudo foi ter que ir lá reconhecer o corpo e reagir com integridade, assim, é difícil. Para quem teve que reconhecer o corpo de pai e mãe, é difícil mesmo. Mas tem que ir lá, naquele momento, você tem que reconhecer. Mas no velório, você está lá para chorar. Você tem que entender que no momento de que você está lá no IML, é reconhecer, você tem que estar firme. Mas lá no velório, deságua mesmo. Chora, como se não houvesse amanhã. No seu trabalho, trabalhe. Às vezes, a gente reclama daquele nosso chefe que foi promovido, ou melhor, daquela pessoa que foi promovida à chefia, porque ele não serve a Deus. Cara, ele tem uma vida bagunçada. Ele tem uma vida toda torta. Sai com um monte de mulher sendo casado. E aí é promovido. Enfim. Por que acontece isso? Primeiro, porque o chefe viu nele coisas que ele é mais habilidoso que você. Quando eu trabalhei um tempo da minha vida como coach, né? Não sei se vocês sabem que coach é esses caras que ajudam a galera a entender o que está acontecendo, né? Eu sou formado nessa área também, né? Então eu trabalhei um tempo como coach, né? Uma vez um cara falou assim para mim, mano, o cara lá foi promovido. Pô, mano, eu tô aqui há 13 anos nessa empresa. Pô, o chefe podia ter me dado esse cargo. E não me deu pro cara que está aqui há 5 anos. Eu falei assim, como é esse cara? Não, olha a resposta dele. Eu perguntei, mas como que é esse cara? Ele disse, o cara, eu não lembro de ele ter faltado. O cara está há 5 anos lá, o cara não lembra de ele ter faltado. Eu falei, o que mais? Não, ele sempre entrega o serviço. Não, ele é um cara de gente boa, mas a galera gosta dele. O meu problema não é com ele, é com o meu chefe. Eu falei, não, tudo bem, mas como que é o cara? Olha, ele é gente boa, ele é legal, troca ideia com todo mundo. Ele resolve até os nossos problemas, às vezes, quando a gente precisa ali. E você? Você fuma? Olha a pergunta que eu fiz para ele. Você fuma? Ele falou, fumo. Quantas vezes por dia você fuma? Fumo umas 5. Tá. Você fuma na sala do seu escritório? Não. Fuma onde? Lá fora. Quantos minutos você demora de sair da sua sala até lá fora? 1 minuto. Então tá bom, 1 minuto lá. Quantos minutos você passa fumando? Ele, 1. Aí ele percebeu o que eu queria. Aí ele começou a ficar encabulado. E você, 1 minuto. Mas eu acho que ele mentiu, né? Ninguém fuma 1 minuto. Acho que um pouco mais, né? Não sei. Eu nunca fui fumante, então não sei falar. Mas deve ser 1 minuto, 2 aí, vai. Uns 2. Mas ele falou 1. Estou na resposta dele. Falei, então você vai 1 minuto para sair, 1 minuto para fumar, mais 1 para voltar, 3. O seu chefe, e você falou que vai 3 vezes fumar. 5 vezes ele falou, né? 5 vezes fumar. Tá, então são praticamente 15 minutos. O seu chefe comprou as suas horas para você trabalhar lá 8 horas por dia e você está comendo 15 minutos por dia. Eu acho que o cara lá merece o cargo. Então, assim, às vezes a gente reclama do cara que foi promovido, mas a gente reclamou do comportamento, mas a empresa me contratou para isso. Às vezes a gente quer evangelizar todo mundo na empresa. Não estou falando que evangelizar é errado, mas seu chefe não te contratou para isso. Na hora do almoço, na hora da folga, aí sim você traz para uma conversa. Haja com seu patrão como se ele fosse o próprio Deus. Haja com integridade. Seja honesto, seja inteiro. Nas horas vagas, você fala quem é Jesus. Mostre para ele quem é Jesus, se comportando como bom funcionário. Como bom peão de fábrica. Mas, nos momentos de intervalo, você explica para ele. Eu ajo dessa forma por causa disso. Porque as pessoas vão ver o que você faz. É a partir daí que você vai falar quem Jesus é. Tem uma frase aí cristã que eu não gosto dela não, vou citar aqui porque eu acho ela errada. Que tem um cara, eu esqueci o nome dele, acho que foi o Tozer. Sabe quem é o Tozer, né? T.L. Tozer, né? Acho que a frase é dele, que foi assim: pregue Jesus e, se possível, use palavras. É mentirosa essa frase. Porque a Bíblia diz assim, que só crerão se ouvir. Então você precisa falar, né, pastor? Exatamente, é pelo ouvir. Então, assim, mas você precisa se comportar como Jesus se comportaria no seu lugar, naquela empresa. O que Jesus faria? Trabalharia. E aí sim, nos intervalos, as pessoas vão querer saber, cara, você é diferente, o que acontece? O que pega? Então é isso, né? Então você precisa estar inteiro aonde você está. Você precisa saber o momento que você está vivendo. Se é momento de tristeza, seja triste. Se é momento de alegria, seja alegre. Se é momento de descontração, seja descontraído.
Não seja chato. Né? Deus também não gosta muito dos chatos, não. Você precisa ser um cara descontraído. Quinta e última coisa. Nossa, demorei, né, gente? Geralmente as mensagens são rapidinho, né? Nossa fé e a nossa consistência não está na nossa força. Cara, nesse texto que a gente leu, a galera estava fazendo teologia sobre gigante. Pode ver. O capacete do cara é tanto, a lança do cara mede tanto, o escudo pesa tanto, e aí não sei o que lá do gigante é isso, os gigantes têm 6 dedos, e aquelas discussões infindáveis. Davi viu uma coisa em Golias que ninguém tinha visto até então. Davi viu que o cara era incircunciso. Ou seja, o cara não tem a marca da promessa. A marca da promessa. Se o cara está afrontando o Senhor, não tem a marca da promessa, você tem a autoridade do Senhor para chegar junto. Chegar junto. Sabe por que estão levando nossas crianças? Porque a gente não tem reagido. Os ursos estão levando nossas ovelhas porque a gente não tem reagido. E esses ursos, esses leões, não têm a marca da promessa. São tudo gigantes incircuncisos. Que a gente tem a autoridade do Senhor para chegar lá e destroná-los. Deus nos chamou para sairmos do nosso marasmo. Jesus chama a gente para vir como está. Vem. Vem a mim, você que está cansado. Mas uma vez que você chegou e descansou, ele fala, vá. Não tenha medo. Vá. Você foi chamado para ir. E não chamado para vir. Você foi chamado para ir. Ó, uma vez que o Léo nasceu, você não tem mais opção de querer dormir nos seus horários. Você vai dormir nos horários dele. Estou falando isso porque é assim com a Laura e com a Cecília. É a hora que elas querem. E, às vezes acorda de madrugada e não para, né? E chora do nada e, você tem que ir lá ver o que é. Porque uma vez que você se posicionou como mãe, você deixou o direito de ser filho. Né? Bicho. Veja. Davi percebeu que o Golias era um incircunciso, ou seja, não tem a marca da promessa. Ele fala uma coisa antes de matar o Golias. Fala assim, hoje você vai saber quem é o Deus vivo. Antes de matar o cara, ainda Davi pregou. É hoje. Chegou hoje para você. Golias teve ali alguns segundos para arrependimento. E morreu. Porque o negócio de Davi era com Deus. O negócio de Golias era com as coisas do mundo. Sabe? Pode ver. O Golias representa as redes sociais nossas hoje. Por quê? Olha que coisa maluca. Às vezes você está na rede social lá, aí os caras postaram aquele monte de foto. E rede social, foto bonita e gente sorrindo. A maioria delas é isso. Lugar bonito, gente sorrindo. Aquelas coisas que você fala, nossa, mano, que um negócio é gigantesco ali. Mas na verdade, é tudo mentira. Golias achava que o negócio dele era a força, a giganteza dele. As medidas, os volumes de coisas que ele tinha. Nada daquilo é importante. Nada daquilo é importante. E rede social, a gente precisa entender isso. Pode ver que toda rede social é chamada de perfil. Perfil é apenas um lado da pessoa. O outro lado você não sabe o que é. Então a gente precisa ter essa consciência de que rede social é apenas um perfil. É apenas o lado de quem eu estou mostrando para vocês. Eu sou péssimo com rede social. Sou péssimo com um monte de coisa de tecnologia, né? Eu não sou a tech, mas eu sou ruim de tecnologia. Mas se você entrar no meu Instagram, vai ter mais coisa de música e de vez em quando coisas da Laura, porque quando a criança nasce, a gente só tem foto delas, perde todas nós, não é verdade? Perde tudo. Por quê? Porque é natural isso. Mas aquilo é apenas um perfil. O meu perfil não é a Laura e a Cecília. A Laura e a Cecília é um teco de quem eu sou. Agora Deus sabe quem eu sou. Deus sabe a inteireza de quem eu sou. Deus me conhece pelo inteiro. Né? E Davi, ele age por princípios. Deus nos chamou para agir por princípios. O primeiro versículo de Gênesis. Eu vou pedir para o Tiago colocar. Agora, olha, não tem nada aqui, Tiago.
O primeiro versículo de Gênesis é fácil, todo mundo conhece. Está tendo uma reunião ali fora. Né? André. O primeiro versículo de Gênesis está escrito o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo conhecidaço. A palavra usada aí em hebraico é Bereshit. A palavra Bereshit tanto quer dizer início como princípio. Ou seja, um fundamento moral. Em cima de um fundamento moral, Deus começou o universo. E lá em Colossenses, deixa claro qual é esse fundamento. Ele, a imagem de Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas. E João arremata isso lá no Evangelho de João. Sem ele, nada do que existe, existiria. O princípio moral é Jesus. Esse tem que ser nosso princípio moral. Veja, Davi não conhecia Jesus, mas olha o que ele fala. O Senhor disse ao meu Senhor. Ele estava fazendo menção a Jesus, sem saber quem Jesus era ainda. Mas ele sabia que esse é o princípio moral sobre o qual eu vou agir. E ele disse para Golias, hoje você vai conhecer o Senhor dos Exércitos. Nós temos autoridade para falar com as pessoas sobre quem é o Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso chamado como igreja. Esse é o nosso chamado individual, mas para a gente ser uma igreja coletiva. O que as pessoas precisam ver é quem é Jesus. E sabe como eles vão ver? Você agindo no dia a dia. Você sendo quem você é. Você não fugindo das suas responsabilidades. E quando o seu chefe falar assim, cara, eu vou te dar esse trabalho. Você fala, aleluia, eu pego. Por quê? Porque é de gigante em gigante que a gente é confiável. É de gigante em gigante que a gente muda o mundo. É de gigante em gigante que a gente transforma as pessoas. É de gigante em gigante que a gente é confiável para Deus. Então, irmão, se você foge de grandes responsabilidades, você é um covarde. Você não quer aquilo que Deus quer na sua vida. E Deus quer para nós o quê? Desperta tu que dorme. Efésios 5,14, é o último versículo. Olha o que diz Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Desperta. Você que está dormindo, desperta. Está na hora de acordar. Ó, estão levando as nossas crianças, a gente não tem feito nada. Estão levando nossos amigos, a gente não tem feito nada. Estão levando as pessoas para o mundo, a gente não tem feito nada. Porque a gente é covarde. A gente prefere ficar nas nossas redes sociais, olhando as coisas e não está nem aí. Estão morrendo. Ó, essas violências aí poderiam ter acabado se nós agíssemos como igreja. Se nós agíssemos com coragem. Se nós tivéssemos mesmo a moral de falar assim, o meu princípio é o Senhor. É em cima desse princípio moral que eu construo a minha vida. Porque se a gente agir como Deus quer, o mundo não estaria assim, ó. Mas a gente tem se acovardado. A gente tem preferido fazer a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Não, só vou ter 2 filhos porque é melhor, porque a economia está cara. Meu, vou falar uma coisa para você. A gente pensa de que forma? Ó, vou dar um exemplo. Suponhamos que a bênção do Senhor é uma pizza. Pizza tem 8 pedaços. O que a gente pensa? Não, se tiver muita gente, a pizza não vai dar para todo mundo. Com Deus não é assim. Com Deus é o quê? Se tiver mais gente, vai vir mais pizza. Porque é isso que Deus fala. A pizza vai aumentar. Porque isso é fé. A fé é a certeza das coisas que não existem. É obedecer o que Deus já está falando. Cara, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu a voz de Deus. Porque todo mundo aqui é crente. Para mim, todo mundo aqui já é crente. Talvez o Leonardo ali é o que não ouviu ainda. Mas ó, a gente precisa crer em Deus. Crer em Deus. Quando você lê o texto da ceia que o pastor leu aqui de Lucas, olha que Pedro já estava andando com Jesus mó cota. Mó tempão já andando com Jesus. Pedro. Aí Jesus fala assim para Pedro, pediram sua cabeça. Os demônios pediram sua cabeça. Mas olha que Jesus fala ainda, quando você se converter, peraí, cara, Pedro não era convertido? Jesus fala isso para ele. Mas por quê? Quando você se converter para aquilo que eu tenho falado, e você ainda não ouviu. Todos nós temos ouvido aqui, cara, mas não prestado atenção, não tem tomado uma decisão. E Deus tem falado. É dessa conversão que Jesus está falando para Pedro. Porque quando você vê Pedro depois agindo, cara, ele levanta primeiro com os caras e fala assim, o que aconteceu aqui foi do Espírito Santo, porque lá em Joel fala isso. Aí Pedro, agora é aquilo que Jesus falou que ele tinha que ser. Ó, desperta você que está dormindo. Desperta eu que estou dormindo. Precisamos despertar. Jesus está às portas. O sinal está claro.
Os sinais da volta de Jesus são muito claros. Veja, olha o que eu falei das crianças. Mas lá eu acho que é Isaías 7, que fala. Eu acho que é Isaías 7, põe aí. Gente, me perdoa, é que eu estou fugindo, é que as coisas vão na cabeça. Isaías 7 fala uma coisa que é muito parecida com nossos dias. E isso fala que antecede a vinda de Jesus. Deixa eu ver. Isaías 7, depois, acho que é o primeiro versículo. É do 1 ao 4, eu acho. Quer ver? Vai mais um, fazendo um favor, Tiago. Não, não é. Eu vou lembrar o texto aqui. Quer ver? Deixa eu ver se é Isaías. Quer ver? É Isaías. Sei que é Isaías. Cara, isso aqui é importante para nós. Quer ver? Isaías, acho que 6. Deixa eu ver. 4. Isaías 4. Quer ver? Isaías 4. Tiago, pode pôr. Isaías 4, primeiro capítulo. Primeiro versículo. Olha que diz que antecederia a volta de Jesus. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Isso aqui, se você ler o resto do texto, está falando que antecederá a volta do escolhido, do Messias, Jesus. O que a gente vê hoje? O volume de mulher é maior. Hoje, nas estatísticas, existem 7 mulheres para cada homem. Ou seja, a gente tem um volume maior de mulheres solteiras. E o aumento do feminismo tem diminuído a vontade da mulher se relacionar. E o aumento do homossexualismo, agora, o homem, né, se tornado gay, também tem diminuído os relacionamentos de homem e mulher. Resultado disso, teremos mais mulheres lá na frente, não tão longe, já próximo dos nossos dias, querendo um casamento e não vão achar o marido. É o que eu estou dizendo. E isso antecede a vinda do Senhor. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos nossos olhos. E o que a gente tem feito? Nada. E o que Jesus está falando? Desperta tu que dormes. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que essa palavra queime no nosso coração essa semana toda. Para que a gente desperte da nossa sonolência, da nossa letargia, da nossa preguiça, da nossa vontade de ficar fazendo nada. Apocalipse 21 diz que os preguiçosos não herdarão o reino. Os preguiçosos serão lançados no inferno. Os preguiçosos não herdarão o reino. Os preguiçosos serão lançados no fogo eterno, onde a traça come o dia inteiro, porque não quis agir segundo o Senhor. Cara, a gente tem que ler esse texto e acordar, velho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em outra versão diz, os preguiçosos. Cara, que isso queime no nosso coração, para a gente sair da nossa letargia. Amém. Pastor Elias, pode fazer o encerramento? Eu já aviso.